Olá, graça e paz. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, apostila 5. Estamos tratando de introdução à filosofia e teologia. Paramos na página 142 com considerações sobre o relativismo e hoje nós iniciamos na página 143 algumas teorias sobre a verdade. A primeira trata-se da teoria da aletheia. Essa teoria considera que a verdade está nas coisas ou na própria realidade. O conhecimento verdadeiro resulta, então, da percepção intelectual da realidade. O verdadeiro é o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. Uma ideia é verdadeira quando corresponde à coisa ou que é seu conteúdo e que existe fora do nosso espírito ou do nosso pensamento. A teoria da evidência e da correspondência afirma que o critério da verdade é a adequação do nosso intelecto à coisa ou da coisa ao nosso intelecto. A teoria veritas considera-se que a verdade depende do rigor e da precisão na criação e no uso de regras de linguagem que devem exprimir ao mesmo tempo nosso pensamento ou nossas ideias e os acontecimentos ou fatos exteriores a nós e que nossas ideias relatam ou narram em nossa mente. O critério da verdade é dado pela coerência interna ou pela coerência lógica das ideias e das cadeias de ideias que formam um raciocínio coerência que depende da obediência às regras e leis dos enunciados corretos. A marca do verdadeiro é a validade lógica dos seus argumentos. Teoria da emuná. Considera-se que a verdade depende de um acordo entre os pesquisadores que definem um conjunto de convenções universais sobre o conhecimento verdadeiro e que devem sempre ser respeitadas por todos. A verdade se funda, portanto, nos símbolos e convenções consensualmente adotados pelos membros de uma comunidade de pesquisadores e estudiosos. O consenso acerca da verdade na teoria do Emuná é baseada em 3 princípios que serão respeitados por todos. O primeiro princípio: somos seres racionais e nosso pensamento obedece aos 4 princípios da razão. Identidade, não contradição, terceiro excluído e razão suficiente ou causalidade. Segundo, somos seres dotados de linguagem e que ela funcione segundo regras lógicas convencionadas e aceitas por uma comunidade. E terceiro, os resultados de uma investigação devem ser submetidos à discussão e avaliação pelos membros da comunidade de pesquisadores que lhe atribuirão ou não o valor de verdade. A teoria pragmática. Existe ainda uma 4ª teoria da verdade que se distingue das anteriores porque define o conhecimento verdadeiro por um critério que não é teórico e sim prático. Trata-se da teoria pragmática, para a qual um conhecimento é verdadeiro por seus resultados e suas aplicações práticas, sendo verificado pela experimentação e pela experiência. A marca do verdadeiro é a verificabilidade dos resultados. Correntes filosóficas contemporâneas. Entre as correntes filosóficas encontradas na sociedade contemporânea estão o humanismo e as ideias da renascença, o idealismo, o materialismo e o positivismo, que veremos nos próximos parágrafos. O humanismo e as ideias da renascença. O que foi esse movimento? Esse movimento deu algumas contribuições para a filosofia contemporânea, tais como redescobriu os valores da razão e do sentimento humano, produziu independência dos poderes constituídos e a valorização da ciência experimental e empírica. ênfase no conceito do imanentismo, sistema que sustenta que a causa do universo é intrínseca ao próprio universo. A transcendência coloca a causa do universo em algo que está fora dele. A palavra transcendência dá a entender que Deus está totalmente fora da matéria e das células dos seres, embora sendo a causa da sua existência.
há uma separação total entre a criatura e o Criador, e sua transcendência impede qualquer contaminação deste com a matéria. No conceito da imanência, Deus está no mundo, na matéria, esse mundo é Deus, ou ainda nós mesmos somos deuses. Um exemplo da influência dessa corrente é o panteísmo. Alguns nomes de destaque do humanismo. Leonardo da Vinci questionou a autoridade civil e religiosa no campo científico. Galileu Galilei, seu objetivo era provar a validade do sistema copérnico. O idealismo é a doutrina filosófica que coloca o plano das ideias acima do plano da matéria. O idealismo pode ser definido por meio de 4 ângulos diferentes. No sentido filosófico, qualquer teoria filosófica em que o mundo material, objetivo, exterior só pode ser compreendido plenamente a partir da sua verdade espiritual, mental ou subjetiva. No sentido ontológico, doutrina filosófica, cujo exemplo mais conhecido é o platonismo, segundo a qual a realidade apresenta uma natureza essencialmente espiritual, sendo a matéria uma manifestação ilusória, aparente, incompleta ou mera imitação imperfeita de uma matriz original constituída de formas ideais, inteligíveis e intangíveis. No sentido gnosiológico, tal como ocorre no kantismo, teoria que considera o sentido e a inteligibilidade de um objeto de conhecimento dependente do sujeito que o compreende. No âmbito prático, cujo exemplo mais notório é o da ética kantiana, doutrina que supõe o caráter fundamental dos ideais de conduta como guias de ação humana a despeito de uma possível ausência de exequibilidade integral ou verificabilidade empírica em tais prescrições morais. O materialismo. O materialismo se originou com Francis Bacon, que baseava o conhecimento no método experimental. Bacon ensina que devemos nos libertar dos ídolos da tribo, da escola, da religião, que em tese seriam os preconceitos e opiniões pessoais e afirmações não científicas. Em uma segunda etapa, devemos adotar o uso da observação e da experimentação. O materialismo tem influenciado diversos segmentos da sociedade, o ateísmo, o capitalismo, as teorias psicológicas fisiológicas, os conceitos evolucionistas que anulam a possibilidade do universo se originar de um ser criador. O materialismo dialético. O materialismo dialético foi um movimento intelectual que influenciou profundamente o ato da reflexão. O alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel acreditava que a ideia passa por uma transformação contínua e tudo se desenvolve através da lógica dialética do vir a ser em 3 fases: a tese, a antítese e a síntese. A tese é a afirmação, a antítese é a negação e a síntese, o resultado da dialética do sim e do não, isto é, dos contrários. Já seu patrício Karl Marx transfere os princípios da dialética para o âmbito social, para as diversas transformações históricas e para as divisões do trabalho efetuadas na história. Marx faz uma análise do capitalismo, introduz conceitos de modo de produção, trabalho, relações de produção. Ele trata dos conflitos entre classes sociais, da exploração capitalista e etc. O positivismo. Augusto Comte propôs que deveria se substituir a especulação racional e metafísica da filosofia pelos dados positivos da ciência. Catalogou todos os fenômenos, investigando-lhes as causas e descobrindo-lhes as leis. Ele acreditava que a história da civilização está dividida em 3 etapas. Quatro, a fase teológico-mitológica, a fase metafísica e a fase positiva.
O positivismo se espalhou pelo mundo, obedecendo os seguintes princípios: a única fonte da verdade é a experiência, a observação dos fatos é o começo de toda a ciência, o conjunto, a soma de todos esses conhecimentos científicos constitui-se como a filosofia. Pelo fato de nós não podermos conhecer nada além da experiência, qualquer especulação abstrata, qualquer metafísica, em suma, qualquer filosofia é-nos impossível. Tudo se reduz ao fenômeno material. Esses fenômenos materiais estão determinados por leis fixas, ditadas pelo determinismo. Para sairmos desse determinismo, é necessário conhecer essas leis, é necessária a pesquisa científica, a única que nos permite conhecer as leis da natureza. Para o positivismo, a ciência é a única esperança para a humanidade, ou melhor, sua libertação. O que é, então, a verdade? A verdade está relacionada, então, ao modo como percebemos as coisas realizadas. A verdade pode ser alcançada, está vinculada ao sistema teórico que utilizamos para interpretar a realidade. Estudamos os sistemas teóricos humanista, o idealista, o materialista e o positivista. A verdade lógica é a conformidade da inteligência e de nossa percepção com as coisas ou realidades existentes, e a inverdade é definida como não conformidade do juízo com a realidade existente. Então, o que produz a inverdade? Causas lógicas provém das falácias, erro de raciocínio, falta de memória, atenção, dificuldades do uso de operações básicas do intelecto, causas morais, preferências por asserções que nos favoreçam, equívocos na linguagem, coerência entre realidade e assertivas, ausência de padrões éticos. Sofismas, elementos que prejudicam a obtenção da verdade. Definição: é um raciocínio errado que se apresenta com as aparências da verdade. Sofisma de boa fé, não tem objetivo de enganar, é praticado por ignorância, chamado de paralogismo. Sofisma de má fé, elaborado intencionalmente para induzir outros ao erro intencional. Divisão: sofismas provêm de duas situações: erros de linguagem, definição, uso impróprio da língua, ou dos erros de encadeamento do raciocínio lógico. Exemplos de afirmações sofismáticas: um círculo é quadrado, desconhecimento de convenções estabelecidas. O sol é gélido, desconhecimento de conhecimento científico. Os oculistas são mais competentes do que os oculistas. Comparação com o mesmo objeto. O ciúme da mulher levou ao suicídio. Quem tem ciúme? O homem ou a mulher? Nós encerramos, então, na página 143 e prosseguimos na 148, tratando da metafísica. Boa aula. Deus abençoe.